Cara, o meu sonho é a gente conseguir transformar a educação no Brasil. O meu sonho é a gente conseguir tornar esse país um país mais justo e a gente conseguir ajudar a resolver, né? Botar num caminho positivo esse grande exército de pessoas sem oportunidade que existe nesse país, né? E o meu sonho é ser parte dessa história. Eu acho que se eu fizer parte dessa história e conseguir mobilizar um grande número de pessoas dentro do Alicerce e fora do Alicerce a se engajar nessa causa e a gente, como país, resolver essa questão, que leve 10, 15, 20 anos, eu acho que eu consigo ir embora feliz desse mundo. Eu acho que, então esse é o meu sonho. O meu sonho, o que eu preciso fazer para me sentir bem e para me sentir realizado é isso. Eu nasci numa família muito boa, que me deu tudo, pai e mãe maravilhosos, que me deram muita oportunidade, mas que também me passaram muitos valores do privilégio que a gente tinha, né, do quanto aquilo era único, especial, principalmente no contexto do Brasil, né? Eu tive uma educação muito boa, sempre gostei de estudar, sempre gostei do conhecimento, sempre tive curiosidade por aprender, por conhecer as coisas. Mas não era o melhor aluno, não era muito não me dava muito bem com a escola. E talvez um pouco dessa visão crítica que eu tenho com o sistema do ensino tradicional vem da minha experiência como estudante, né? Do quanto eu via que aquele sistema não tirava o melhor de mim, né? E o quanto aquilo era uma coisa muito do que a gente aprendia ali não servia para nada e não era realmente o que faria diferença no meu futuro, como realmente não fez, né? Boa parte do que eu aprendi na escola eu esqueci, eu perdi, né? Mas eu sempre gostei de aprender, gostei do conhecimento de todas as áreas. Isso me possibilitou passar muito bem no vestibular. Eu lembro que eu fui segundo lugar no vestibular de Direito da USP, então isso foi algo que me possibilitou entrar numa faculdade pública, né? E acho que esse é um dos absurdos do Brasil aí, né? Um cara que estudou em escola particular, meus pais poderiam pagar uma faculdade, eu fui estudar de graça lá e o pobre se ferrando para pagar uma escola particular, né? Mas enfim, isso talvez é a origem do Paulo aí. Eu acho que na faculdade eu tive uma experiência transformadora com a educação, né? Eu dei aula num cursinho pré-vestibular onde eu tive um contato com a educação e eu vi o quanto a educação pode transformar, né? Eu dei aula no cursinho do 11, hoje chamado de Arcadas, e apesar da gente não ter estrutura nenhuma, não ter formação pedagógica nenhuma, bando de moleque ali de 19, 18 anos de idade dando aula, a gente conseguia dar muito resultado. Muito mais resultado que aqueles alunos ali tinham no ensino médio que eles estavam estudando, na escola pública, né? Então, a gente ali, apesar de não ser pedagogo, apesar de não ter formação nenhuma, conseguia pegar garotos que na escola pública, estruturada, com pedagogo, com tudo, não estavam chegando em lugar nenhum e a gente conseguia ajudar eles a entrar no vestibular e a passar numa faculdade e realizar o sonho deles. Então ali eu vi o quanto a educação realmente transforma e o quanto realmente todo mundo tem potencial. A pessoa que você menos espera às vezes, se ela se motiva, se ela se engaja naquela missão de aprender, de estudar, ela consegue chegar aonde ela quer. Mas eu resolvi, né, fui orientado a buscar primeiro um sucesso profissional antes de me jogar na educação, né, de forma definitiva. Fui querer ganhar dinheiro, né, fui buscar a sorte e aí dei muita sorte, né, acabei saindo do direito, indo trabalhar no mercado financeiro, né, por uma oportunidade que me deram. No mercado financeiro eu cresci muito, né, eu fui muito bem no mercado financeiro, trabalhei nos melhores lugares,
bancos americanos, melhores bancos nacionais, aí, fundos de investimento também. E eu acho que eu fui bem porque eu sempre fui ousado, eu sempre tive ousadia, nunca tive medo de me jogar numa missão, nunca tive medo de me lançar um novo desafio, de fazer algo que eu não sabia, de perguntar algo que eu não sabia, de querer aprender algo que eu não dominava, né? Eu sempre tive essa curiosidade e ousadia, né? E sempre gostei muito de trabalhar também, eu me realizei no trabalho, né? Eu desde cedo vi que independente do que a gente queira, a gente sempre vai passar muito tempo no trabalho, né? Por mais que você não seja um cara muito trabalhador, se você não passar no seu trabalho ali pelo menos umas 6, 8 horas por dia, você não vai conseguir se sustentar. Então, se esse momento existe e ele é metade do tempo acordado que a gente tem pelo menos, a gente tem que ser feliz nele, a gente tem que aproveitar ele ao máximo, a gente tem que se realizar naquele espaço, porque ele é 50% do nosso tempo acordado, às vezes mais do que isso. Se você não for feliz em 50% do seu tempo acordado, não tem como você ser feliz. Não tem como você ser feliz, né? Então eu não acredito num estilo de vida onde você é infeliz no trabalho e busca sua felicidade fora do trabalho. Se é isso, então vai morar na praia e não trabalhe. E vai viver do que você consegue produzir, porque senão você vai ser escravo e você não vai conseguir se realizar, né? Aquela frase que dizem, né? Trabalhe com o que você gosta e não tenha que trabalhar nenhum dia da sua vida, né? Então acho que isso aí é uma coisa que todo mundo deveria buscar e que eu acredito muito. E foi assim que eu me fiz, que eu me construí, que eu me diferenciei. Eu sempre tive uma veia empreendedora, sempre tive uma veia de querer ter autonomia, de querer construir as coisas do jeito que eu acreditava e de questionar o status quo dos lugares onde eu trabalhava, né? E eu trabalhei em lugares muito estruturados onde essa não é a experiência, né? Eu acho que esse é um grande problema das empresas. As empresas, elas falam que elas querem ter ambientes empreendedores, mas elas não criam isso de verdade. Elas, na prática, abafam o empreendedorismo. Elas falam para o cara não ter ideia, para ele não se questionar, para ele jogar o jogo, para ele ser político, para ele fazer o que é esperado dele, nada além disso, né? E isso destrói as empresas, isso tira muita potência das empresas, né? E eu sempre questionei os lugares onde eu trabalhei por causa disso, né? Alguns davam mais, outros davam menos espaço para você questionar, para você criar, mesmo você sendo jovem, né? Então eu sou um millennial, né? Eu sou essa nova geração aí. Eu talvez sou do mais velho aí desse grupo dos millennials, né? Nasci logo no começo da década de 80. Então eu entendo essa geração, né? As pessoas mais velhas aí acham que essa geração se acha, né, não quer trabalhar. Eu acho que isso não é verdade. Essa geração, a gente quer e pode trabalhar muito, né? A gente só não quer um ambiente político, um ambiente onde você não possa inovar, onde você não possa opinar, onde você não possa fazer parte, onde você não possa ser dono, né? Onde você não possa ser dono das suas ideias e se desenvolver. Eu acho que é isso que essa geração quer. Eu aprendi isso, eu vi isso, né, como funcionário dos lugares onde eu passei. E aí eu continuei dando muita sorte, né? Aos 27 anos de idade, em 2011, eu tive a oportunidade de empreender quando eu criei a Dental Cremer praticamente do zero, né? Em parceria com uma empresa chamada Cremer lá de Blumenau. E aí eu levei muito dessa minha vivência para o que eu construí. Eu quis construir um ambiente que fosse o contrário do que eu vivi. Fosse um ambiente onde as pessoas se sentissem parte, onde elas trabalhassem com alegria, com prazer. Então a gente fazia festa, perguntava a opinião de todo mundo podia falar, todo mundo podia opinar, todo mundo era escutado, né? E aí eu vi na prática o quanto isso cria valor, né? O quanto a Dental Cremer foi construída pelos vendedores da Dental Cremer, que diziam o que tinha que ser a Dental Cremer, como tinha que funcionar e como o cliente tinha que ser atendido. E foi assim que a gente construiu e foi assim que a gente teve sucesso. Levando essa experiência, essa vivência, que era um pouco do que eu buscava para mim mesmo, né? A gente teve um grande sucesso. E aí isso que me projetou, isso que foi o meu grande case. Dental Cremer foi aí em apenas 7 anos, né, de 2011 a 2018, do 0 a 1 bilhão de faturamento, né? A gente construiu realmente um negócio incrível, com mais de 1.800 funcionários, um grande case. Aí isso me projetou, isso me trouxe sucesso financeiro também, porque eu era sócio da empresa. Em 2016, os meus sócios, a Cremer, né, e o fundo Tarpon, quiseram vender a Dental Cremer, né? E aí a gente vendeu para uma multinacional, que é a Henry Schein, uma multinacional incrível. Eu trabalhei com eles
até muito pouco tempo atrás. E aí que talvez o chamado do alicerce começou, né? Assim que eu vendi a empresa em 2016, né, eu vi muita gratidão e muito grato aí por todas as bênçãos que eu tinha recebido, e resgatando talvez essa promessa antiga e essa paixão antiga de transformar vidas pela educação, eu comecei a jogar o meu olhar pela educação, né, e comecei a olhar para o assunto e me aproximar de novo do tema. O tema é tão fascinante, o problema da educação no Brasil é tão gigantesco, e acho que o tema é fascinante por si só, no mundo inteiro, né? Como você educar pessoas, como você formar pessoas, né? Isso foi o que eu tinha vivido como líder, né? Liderar é você ensinar as pessoas e dar oportunidades, né? E educação é exatamente isso, né? Educar não é ensinar e enfiar um conteúdo no cérebro da pessoa, né? Cada vez menos é isso. Educação é você motivar a pessoa, fazer ela querer buscar o melhor dela, e isso é igual a liderar, né? Então isso é a mesma coisa. A essência de liderar, a essência de ser um bom gestor é educação, né? No sentido amplo, é você pegar um colaborador, um funcionário e fazer ele se apaixonar pelo que ele está fazendo, buscar o autodesenvolvimento dele. A gente acha que educação é a escola, mas educação não é escola, educação é crescimento. A escola é a forma ineficiente que a sociedade encontrou de tentar desenvolver os jovens, né? Ela não é a maneira correta de você desenvolver o jovem, inclusive. Ela é o que existe, né? Então, apaixonado pelo tema, me debrucei sobre ele aí desde janeiro de 2017, vim estudando, o tema foi crescendo em mim, o problema foi crescendo em mim, e aí eu me deparei com o tamanho dessa tragédia humana que é no Brasil a educação, né? São 34 milhões de jovens na escola pública sem nenhuma oportunidade, né? Pouquíssimas escolas públicas realmente conseguem dar uma educação de excelência para um jovem hoje em dia. E os dados estão aí, né? Quer dizer, apenas 2% dos alunos da escola pública terminam o ensino fundamental 2 com um nível avançado em português e matemática, né? Educação no Brasil o Brasil é o país número 119 de pior educação no mundo. Cara, 119. O Brasil é o 8º maior país do mundo, a 8ª economia do mundo, e a educação é o número 119, isso não faz o menor sentido. Tem muito país muito mais pobre que a gente, com muito menos recurso, que dá uma educação muito melhor para os seus jovens, né? E sim, existe uma tragédia na escola pública, sem dúvida, uma tragédia humana horrorosa ali, mas as escolas particulares também não são tão boas assim, estão melhorando, estão evoluindo, né? Tem muito investimento nessa área, mas ainda também não é tudo isso, né? Então mesmo quem está em escola particular não está tendo a mesma oportunidade que talvez um aluno de uma escola pública da Alemanha, da Coreia ou dos Estados Unidos, né? Então realmente é um assunto que precisa de muita atenção no Brasil. Eu acho que a nossa geração precisa se unir e se envolver num grande projeto de transformação da educação no Brasil. A gente precisa se abraçar, dizer um basta, se jogar no problema da educação brasileira e transformar, né? E é possível, é possível. Tá aí a história de países como a Coreia do Sul, que em uma geração deram um salto. Isso é possível no Brasil também. A gente tem que se limpar dos nossos preconceitos, se livrar dessas visões de que o jovem da periferia não quer estudar, ou que o pai da periferia não se importa com a educação. Isso é balela, se importa muito. Eu estou aí rodando a rua, o jovem, tudo que ele quer é poder estudar. Eu diria que o jovem da periferia ele quer mais estudar que o filho da elite. O filho da elite sim, esse sim é um playboy que tem tudo fácil na vida e não quer nada com nada. O jovem da periferia, o que ele mais quer é uma oportunidade, só que ele não tem. Até porque ele não tem, ele quer, né? E o pai da periferia é a mesma coisa, ele entende muito do problema, ele tem total consciência do futuro do filho dele, do desafio do filho dele. Só que ele vê que as alternativas que estão aí não funcionam para ele vai tentar reclamar da escola pública, o que acontece? Nada, né? Ele pagar uma escola particular, muitas vezes aquele sistema de ensino não é o adequado para o filho dele, ele vai gastar um percentual da renda dele gigantesco e também não vai funcionar, porque o sistema do ensino tradicional ele é muito centrado na escola, ele não é centrado no aluno. Se o aluno não se encaixa, o aluno é rejeitado, ele não é acolhido, né? Então, muitos pais de periferia que eu conheço e que eu tenho conversado falam isso com muita consciência e lucidez. Por que eu vou investir R$1.000 por mês numa escola particular para o meu filho se o meu filho não vai conseguir aproveitar aquilo ali, né? E por isso que eu criei o Alicerce. O Alicerce ele foi criado, desenhado em função da realidade que a gente enxerga no Brasil. Então ele é uma solução de contraturno,
porque o pai e a mãe que trabalham e que precisam trabalhar precisam ter segurança e tranquilidade de ter onde deixar o filho deles no contraturno da escola, porque a escola no Brasil é só meio período, pública ou particular. Isso é uma solução para eles. Eles têm dinheiro para investir em educação, então é possível fazer um negócio que seja um negócio de impacto social, né, que seja pago, para ele poder ser escalável, para poder realmente ter dimensão de resolver esse problema, né? Então, o que a gente está criando aqui é mais uma empresa de R$1 bilhão de faturamento, totalmente focada para resolver esse problema. E é possível, né? Se a gente chegar a R$1 bilhão, a gente só alcançou 3% dos jovens do Brasil. E eu acredito muito nessa solução, eu acredito que esse é o caminho, é o contraturno, livre de todas as amarras da regulação. O jovem tem que continuar indo na escola, a gente vai entrar com um complemento, com um reforço, com um preparo, com o que ele realmente precisa para ter sucesso, com o que ele realmente precisa para ser um jovem bem-sucedido. Ele vai ir melhor na escola, graças a gente também. Então o pai que paga uma escola particular, com o alicerce, o filho vai ter condições de aproveitar melhor aquela oportunidade ali. E mesmo o jovem que está na escola pública, porque a grande verdade é, se o jovem aprende a aprender, ele vai sozinho. Hoje em dia, com o Google, com as edtechs, com o que tem de conteúdo aí na internet, se o jovem aprendeu a aprender e tem a base bem montada, ele vai até onde ele quiser sozinho. Então esse é meu sonho, essa é a visão, é assim que nasceu o Alicerce e acho que a gente quer construir. O conceito de uma empresa de impacto social ele é realmente muito novo, né, e mal entendido ainda. O pessoal me pergunta muito, né? Eu gosto de explicar da seguinte maneira, né? Eu acho que ele é um modelo dessa nova geração que vai revolucionar o mundo. Porque o que existe, né? Você tem o governo, você tem a ONG, o terceiro setor, e você tem as empresas, né? O segundo setor, né? Quando você pensa no caso do problema da educação, né, nenhum desses três agentes consegue ser uma solução efetiva hoje, né? O governo não consegue resolver o problema da educação, ele é muito contaminado por política, ele é muito contaminado pelo ciclo democrático que atrapalha a evolução, pela burocracia, né? Uma ONG não consegue ter escala, não consegue ter, muitas vezes, pouquíssimas ONGs conseguem ter o profissionalismo e até acesso a recursos suficientes para fazer um programa de alta escala. A ONG mais profissional e mais estruturada de educação que eu conheço no Brasil alcança 5 mil jovens, o que é muita coisa, né? Principalmente para uma ONG. Mas quando você para pensar, isso é uma gota no oceano. Isso é incrível, isso inclusive cria bases para o trabalho que a gente vai fazer, né? Porque você tem jovens que conseguem ter uma ascensão social e serem exemplos para o que a gente vai construir no Alicerce. Mas são 34 milhões, de 5 mil em 5 mil, a gente não vai chegar lá, né? E eu acho que para o problema da educação, uma empresa de impacto social é a estrutura perfeita. Porque ela pensa como empresa, ela é estruturada como empresa, ela consegue atrair talentos como uma empresa, né? Mas ela se autofinancia com o seu próprio negócio, ela não depende de doação. A doação entra no Alicerce para estender o alcance, né? Para talvez dar uma bolsa para um jovem que não pode pagar. Mas o negócio não depende disso, né? A estrutura não depende disso, o modelo de negócios não depende disso. A outra vantagem, principalmente para a educação, é que de certa forma é uma ONG que tem cliente. Porque o problema de ONG, do que é de graça também, ou do que é assistencialista, é que o voluntário acha que qualquer coisa que ele está fazendo já é muito bom, né? E o usuário não se sente tão à vontade de reclamar porque ele está ganhando aquilo de graça, e aquilo já é uma baita oportunidade para ele. Se organizando como uma empresa, sendo uma empresa de impacto social, aquela pessoa que está ali, aquele aluno que está ali estudando, ele é um cliente. Ele está pagando, ele tem que ser tratado como um cliente. E isso, num negócio de escala, é muito importante, porque o próprio cliente desafia e mantém a estrutura honesta, mantém o professor honesto, mantém o professor dedicado. Porque se não for, ele reclama, ele vai no Procon, ele busca os direitos dele até fazer aquela empresa se enquadrar, né? Então esse é o modelo da empresa de impacto social. E eu acho que, pensando agora com a cabeça, né, de empresa, né, o impacto social é muito positivo para um negócio. Um negócio que está estruturado em impacto social, ele vai muito longe, porque as pessoas que trabalham ali
tem uma causa, tem um motivo a mais para se jogar com eficiência naquilo ali, né? Tem uma missão maior, que não é só o lucro do acionista, e o impacto atrai. A gente tem visto isso, quantas pessoas se oferecem para ajudar o Alicerce, para contribuir, para dar uma ideia, para sugerir, para conhecer, para divulgar, porque o impacto atrai, a causa atrai, né? É uma causa que atrai as pessoas, né? Então, resumidamente é isso. Eu acho que o Alicerce tem um teto muito alto ou quase não tem teto, né? Nossa primeira meta é chegar a 1 milhão de alunos, né? Acho que a gente consegue chegar lá em 5 anos ou até um pouco menos. E isso vai ser só 3% do total do universo de jovens que existe no Brasil. Então é uma penetração muito pequena, tem muito espaço para a gente ir muito longe. Eu acho que depois que a gente conseguir deixar o Brasil encaminhado, vamos dizer assim, né, depois que a gente tiver uma solução para o Brasil, né, e o Alicerce for parte dessa história, tem um mundo gigante aí, tem mais de 1 bilhão de pessoas abaixo da linha de pobreza no mundo, e o problema do Brasil é semelhante em vários outros lugares, até em países desenvolvidos você tem bolsões de pobreza, né? Então a gente como modelo de negócios é algo que pode ser global, né? Seja nós mesmos fazendo ou outros se inspirando no que a gente faz, isso é uma coisa importante também. O negócio de impacto social, a gente não tem medo nenhum de concorrente, aliás, quanto mais gente fazendo o que a gente está fazendo, melhor, né? E a gente quer ser um desenho open source, onde outras pessoas podem se inspirar e fazer o mesmo, né? Então, e isso, assim, e tem muito mais, né? Quer dizer, o Alicerce pode ter muitas ramificações. A gente vai estar formando uma mão de obra numa qualidade muito melhor do que qualquer mão de obra que existe no Brasil. O que você pode fazer com isso é ilimitado, é um hub de empreendedorismo, né, apoiar empresas a terem acesso a uma mão de obra melhor e se desenvolverem melhor. Vários negócios vão surgir no Alicerce, várias startups vão surgir a partir do Alicerce. A gente vai transformar comunidades, tem muita coisa, é um ecossistema, né? Hoje em dia fala-se muito em ecossistema, né? Toda empresa olha para o seu ecossistema, para o seu Big Data, para a sua rede, né? E tenta ver o que ela consegue expandir o negócio a partir disso aí. Pensa no ecossistema do Alicerce, pensa no que é o ecossistema do Alicerce, que seja na fase 1 com 1 milhão de alunos nas periferias brasileiras, impactando provavelmente um universo de adultos aí na beira de 4, 5 milhões, mas todos os fornecedores envolvidos, os nossos líderes, o impacto que eles vão ter ao longo do tempo. É um ecossistema muito grande, muito transformacional. Nunca existiu uma empresa de educação com mais de 1 milhão de alunos. O Alicerce, a gente chegando lá, vai ser o primeiro negócio em educação com 1 milhão de alunos. E isso é muito poderoso, né? Isso é muito poderoso. Seja uma inspiração todos os dias para todo mundo ao seu redor, né? Eu acho que trabalhe com vontade, dê o seu melhor, sem esperar nada em troca. Foi o que eu sempre fiz. Entenda que quando você dá o seu melhor num trabalho, você não está fazendo isso para ouvir um parabéns, um tapinha nas costas ou um aumento. Está fazendo isso para o seu desenvolvimento pessoal. Cada tarefa que você faz melhor, você está ganhando pontos de experiência, né? XP points aí, como num jogo. É assim que eu sempre pensei. Eu tenho que estar sempre ganhando pontos de experiência. A vida é feita disso. Quanto mais, como num jogo, quanto mais pontos de experiência você vai ganhando, as oportunidades vão surgindo para você, né? Às vezes é no mesmo lugar, às vezes é em outro lugar, isso não é o determinante. O determinante é quantos pontos de experiência você tem. E também você sempre tem uma atitude inspiradora. Você nunca sabe quem está olhando, né? Às vezes a gente se comporta melhor quando a gente acha que alguém importante está olhando, e a gente se comporta de um outro jeito quando uma pessoa importante não está olhando, né? Quando a gente está trabalhando com uma pessoa que reporta pra gente, que responde pra gente, que a gente é chefe dela, a gente se dá a liberdade de se comportar de um outro jeito. E isso, tem muita armadilha nisso aí, porque você nunca sabe onde as pessoas vão estar. Você nunca sabe quem hoje é um par seu ou quem hoje é um subordinado seu, você não sabe onde essa pessoa vai estar, né? Então, inspire a todos, independente de quem seja, né, e da posição que tenha.
isso sempre volta para você. Eu já vi várias histórias, já aconteceu comigo, de às vezes um cara que nem reportava para mim, nem era meu chefe, me via trabalhando, indicou para um primo, para um amigo, que isso me abriu uma oportunidade que viveu muita coisa boa. Então, brilhe. Brilhe independente de quem esteja olhando, de quem esteja observando, de para quem, por quê. Brilhe para você mesmo a qualquer momento, né? E não tenha medo de perguntar, de aprender. As pessoas não perguntam porque acham que perguntando vão decepcionar ou mostrar falta de preparo. Não é isso. Perguntar é humildade, as pessoas recebem isso muito bem e a melhor forma de você aprender é perguntando, né? E é isso, se desafia a sempre estar aprendendo. Você não tem que mudar de lugar por dinheiro, por salário, por achar que num lugar você vai crescer mais do que o outro. Vai para onde você vai aprender mais. Se você está num lugar onde você não está aprendendo e você não tem o que aprender, sai, vai para outro lugar. Vai para um lugar onde você possa aprender. Porque, de novo, o bonito da vida é aprender. A gente veio para a Terra para aprender. A gente está aqui para aprender alguma coisa. Por isso que a gente está aqui. Então, aprenda todos os dias alguma coisa. Se você estiver aprendendo, você vai ser feliz, você vai estar crescendo e em algum momento alguma coisa boa vai acontecer para você.